Você pode falar com Deus nessa noite. Você pode esquecer tudo que você possa estar passando e sentir a presença do Espírito Santo. Não é só cantar, não é só estar aqui no templo. Tem que sentir, tem que deixar o seu coração. Então nessa noite feche os teus olhos, fique na presença de Deus e diga: obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Espírito Santo. Fique na presença de Deus. Ele está tocando em você. Ele está sondando o meu e o seu coração nessa noite. Ele está mais próximo de cada um de nós. Nós poderíamos ficar aqui simplesmente agradecendo ao Senhor pela presença dEle. É uma presença que nos cura. É uma presença que toca em cada um de nós e nos faz sentir que Ele está aqui, cuidando, restaurando, capacitando. Então não se preocupe com o momento, se preocupe com a presença de Deus sobre a sua vida. Como está o seu coração? Como está a sua motivação? Como está o seu desejo? Ardente vontade de estar na presença do Espírito Santo, de saber que tem um Deus que morreu numa cruz com o objetivo de trazer a paz, de trazer a presença, de trazer renovo, de trazer cura. Então nessa noite, se você precisa de alguma coisa, peça a presença do Espírito Santo para te fortalecer, para te colocar de pé, para te dar um novo ânimo. E saber que é um Deus vivo, um Deus maravilhoso, um Deus tremendo, que não nos deixa órfãos, que não nos deixa sozinhos, mas que nos faz ser mais que vencedores em Cristo Jesus. Se você pode nessa noite, levante as suas mãos e diga: obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Espírito Santo, pela tua presença. Obrigado, Espírito Santo, pela tua cura. Obrigado, Espírito Santo, que o Senhor que está aqui, ó Deus, segurando nas minhas mãos, é o Senhor que está aqui nessa noite dizendo: ei filho, ei filha, lute, vença, fique de pé na minha presença, porque eu estou aqui. Ainda que um pai ou uma mãe te abandone, eu não vou te abandonar. Ainda que você esteja no deserto, ainda que você esteja no lamaçal, eu sou um Deus que vou lá te puxar, eu vou lá te resgatar. Bendito é o nome do Senhor, exaltado seja o nome do Senhor. Ei, igreja, você está vivo nessa noite, você está na presença de Deus, você sente a presença de Deus, então glorifica esse nome, exalte esse nome, diga como Ele é lindo, como Ele é maravilhoso, que você veio aqui nessa noite para que o Espírito Santo toque, te encha, te renove. Acenda a tua chama, acenda a tua paixão. Ei, em nome de Jesus, abre esses lábios que foram ungidos. Em nome de Jesus, sente que Deus está cuidando de você, sente que Ele está fazendo a diferença. Eu posso, você pode. Vença, vença nessa noite. Saia do lamaçal, saia do medo, saia do passado e viva o futuro que Deus tem preparado para mim e para você nessa noite. Diga: bendito é o nome do Senhor.
Glorificado é o nome do Senhor. Ele vive, Ele reina, Ele está aqui. Adore esse Deus, adore esse Deus. Cadê os adoradores do Senhor nessa noite? Cadê você, igreja? Oh Espírito Santo, Pai, bendito seja o teu nome. A ti toda honra, a ti toda glória, a ti todo louvor. Em nome de Jesus, exalte a esse nome. Ele é digno, Ele é digno, Ele é digno, Ele é digno de ser adorado. Aviva a tua igreja, aviva os teus filhos nessa noite, no nome santo, poderoso do Senhor Jesus Cristo. E quem crê assim diga glória a Deus. Só os vivos nessa noite. Bate palmas ao Senhor. Amém, igreja? Ei, sabe qual é o momento que você deve fazer silêncio na presença de Deus? É quando você chega na sua casa, deita na sua cama e dorme. Mas nós precisamos todos os dias, todos os instantes da nossa vida, estar em movimento com a presença de Deus, amém? Então nessa noite, fale quem está do seu lado e diga assim: olha, eu quero só Deus, não me atrapalhe em nada. Fale para quem está do seu lado. Fala assim: não venha para cá para conversar, não venha para falar de outra coisa, a não ser de estar aqui na presença de Deus, amém? E abra sua Bíblia, por favor, em 1 Reis, capítulo 8, do versículo 56 ao 61. Primeira Reis, capítulo 8, do 56 ao 61. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia. Se você tiver dificuldade, está ali no telão. Diz assim a palavra do Senhor: sucedeu, pois, que, acabando Salomão de fazer ao Senhor esta oração e esta súplica, estando de joelhos com as mãos estendidas para os céus, se levantou diante do altar do Senhor e pôs-se em pé e abençoou a toda a congregação de Israel em alta voz, dizendo: bendito seja o Senhor, que deu repouso ao seu povo de Israel, segundo tudo o que disse. Nenhuma só palavra caiu de todas as suas boas palavras, que falou pelo ministério de Moisés, seu servo. O Senhor, nosso Deus, seja convosco, como foi com o nosso Pai. Não nos desampare e não nos deixe, inclinando assim o nosso coração, para andar em todos os seus caminhos, e para guardar os seus mandamentos, e os seus estatutos, e os seus juízos, que ordenou aos nossos pais. E que estas minhas palavras com que supliquei perante o Senhor estejam perto diante do Senhor, nosso Deus, de dia e de noite, para que execute o juízo do seu servo e o juízo do seu povo de Israel, a cada qual no seu dia. Para que todos os povos da terra saibam que o Senhor é Deus e que não há outro. E seja o vosso coração perfeito para com o Senhor nosso Deus, para andar nos seus estatutos e guardar os seus mandamentos, como hoje. Pai, obrigado pela tua palavra, obrigado pelo teu derramar, ó Deus, que nós possamos estar aqui, Senhor Jesus, desfrutando das tuas maravilhas sobre as nossas vidas. Por isso eu te peço, Espírito Santo, fala conosco nessa noite. Faz resplandecer a tua luz e a tua presença a cada um de nós aqui, ó Pai, que saímos, ó Deus, dos nossos lares, para poder estar aqui, Senhor Jesus, recebendo o que o Senhor já preparou aqui nesse lugar. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém e amém. Pode ocupar, por gentileza, o seu lugar. Estamos diante de um texto bem conhecido de todos nós, de um rei, terceiro rei de Israel, um homem escolhido. Se você ler na palavra de Deus, primeiro capítulo de 1 Reis,
Diz que Davi, na sua velhice, já avançado, com seus 70 anos, perto da sua morte, um dos seus filhos, Adonias, tenta usurpar o trono que já era prometido ao seu filho, Salomão. E a palavra diz que ele faz um movimento para tentar ali, tomar o trono. Por lei ele poderia, ele era um dos filhos mais velhos, Os seus outros filhos já estavam mortos. E aí, um homem de Deus, um profeta, um homem de Deus, chama a sua mãe, a mãe de Salomão, Betseba, para que ela fosse até o rei e falasse: olha, estão tentando usurpar aí o que foi colocado. Fala-se para Davi, Davi manda chamar os seus, para poder ali colocar o seu filho e colocar ali como rei do povo de Israel. É um momento onde Salomão ele está novo, precisando de ajuda, precisando de pessoas que pudessem orientar a ele. Na sua velhice, o seu pai, nos últimos dias, dá um conselho, que ele fosse um homem segundo a vontade de Deus, que vivesse em obediência. Se você entender um pouquinho da história desse homem, uma das coisas difíceis na vida de Salomão, um homem de Deus, é quando ele começa a relacionar-se com pessoas pagãs. Ela é uma época onde essas coisas aconteciam muito, Você se alinhava com outras tribos para poder ter ali uma política onde você pudesse expandir o seu reino, Salomão era um homem que teve 11 governadores ali em cada região, cada estado. Esses homens traziam toda a riqueza. A Bíblia diz que Salomão, ele era um homem que pediu a Deus sabedoria. Ele não pediu riqueza, ele não pediu nada. E Deus, com a sinceridade do coração dele, concedeu a ele riquezas, bens e muitas coisas. É considerado o homem mais sábio na Bíblia, faltando simplesmente por ele pedir algo a Deus e Deus dá. Não era mais sábio do que Jesus, o grande e poderoso. Mas aqui nesse texto, ele já está passando por uma fase na sua própria vida, que ele constrói o que era mais importante, que era o templo de adoração. Levou-se 7 anos para que ele pudesse concretizar esse templo para adoração. Se você ler no versículo 22, ele começa a oração pedindo que o Senhor desse direção. Dos versículos em diante, ele está tentando que o povo caminhasse. Um dos motivos que ele estava sentindo que ele precisava de Deus era o momento devido aos seus próprios erros, por ter mulheres pagãs, aonde foi colocando, aonde não deveria, coisas que não era da vontade de Deus. A igreja, ela caminha numa direção que as coisas do mundo não podem prevalecer dentro da igreja. Quem está entendendo, diga amém. Então Salomão era um homem forte, um homem sábio, mas ele deixava algumas brechas que iam entrando na sua própria vida, no seu reinado, e ele precisava entender que a vida dele, o coração dele precisava ser guardado como o nosso que estamos aqui nessa noite. Nós não podemos desviar o nosso coração para as coisas que o mundo muitas vezes quer trazer para nós. Então Salomão, ele reuniu o povo não apenas para congregar o templo, mas para direcionar-se, novamente ao coração e ao serviço a Deus. O último versículo que nós lemos diz: sejam perfeitos os vossos corações para com o Senhor nosso Deus, para andarem nos seus estatutos e guardardes os seus mandamentos, como hoje o fazes. Versículo 61. Então, ele estava entendendo que o coração do povo estava sendo inclinado para as coisas, e hoje nós vivemos tão preocupados com muitas coisas, com políticas, com o que está acontecendo. Eu não sei se eu comentei com um dos pastores,
que nós não podemos ficar preocupados. Sei que você vai me criticar, mas não tem problema. Nós não podemos ficar preocupados com a política. Sim ou não? Por quê? Porque nós temos um Deus que cuida da igreja, queridos. E eu falei com um dos pastores que talvez seja o momento que a igreja está precisando dar uma sacudida. Porque a igreja passou a estar muito acomodada, esperando sempre das autoridades, esquecendo que a maior autoridade é Cristo na nossa vida, que está aqui, e nós precisamos guardar os nossos corações. Amém, igreja? Então não se preocupe, caminhe simplesmente guardando o seu coração, porque Deus tem coisas tremendas. O texto, Salomão, ele está preocupado porque ele sabia que tinha promessa de Deus de vitória para os seus. Se você percorrer a Bíblia, lá desde o início de Números, capítulo 6, versículo 22 ao 27, ele vai falar o seguinte: e falou o Senhor a Moisés, dizendo, fala a Arão e aos seus filhos, dizendo, assim abençoarei os filhos de Israel, dizendo-lhes, o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê paz. Assim porão o seu nome sobre os filhos de Israel, e eu os abençoarei. Mas nunca Deus vai deixar de abençoar aqueles que Ele escolheu. Então, esse era um momento onde Salomão, um homem sábio, com defeitos, com erros, mas quando ele declara ao Senhor, ele pede algo ao Senhor, ele pede sabedoria. Então ele entendia que a vida dele dependia que o coração dele estivesse no altar de Cristo. Então, desde Números, quando o Senhor começa a revelar, ele queria simplesmente que os seus filhos guardassem o coração, não se importassem com nada que estava acontecendo. 2 Samuel 6, 18 e 20 diz, e acabando Davi de oferecer os holocaustos e ofertas pacíficas, abençoou o povo em nome do Senhor dos Exércitos, e repartiu a todo o povo e a toda a multidão de Israel, desde os homens até as mulheres, a cada um bolo de pão e um bom pedaço de carne e um frasco de vinho. E então retirou-se todo o povo, cada um para a sua casa. E voltando Davi para abençoar a sua casa, Mical, a filha de Saul, saiu a encontrar-se com Davi e disse, quão honrado foi o rei de Israel, descobrindo-se hoje aos olhos das servas dos seus servos, como se descobre qualquer vadios. Davi está preocupado em abençoar o povo, e aquela que estava do lado dele estava para criticar. Desde o início, Deus começa a usar e fazer. Salomão abençoou todos os presentes por intermédio deles, a nação toda, e deu o que? Graças a Deus por suas grandes misericórdias. O primeiro versículo aí, se você ver direitinho, vou ler para você, que diz, então congregou Salomão os anciões de Israel, e todos os cabeças das tribos, os príncipes dos pais, dentre os filhos de Israel, diante de si em Jerusalém, para fazerem subir a arca do concerto do Senhor da cidade de Davi, que é Sião. Ele termina de construir 7 anos, ele leva a arca da adoração, porque a arca ela andava onde? Ela andava em tendas, e agora ele constrói um templo de adoração. O que você e eu fazemos quando vemos a igreja? É para quê, queridos? O que nós fazemos quando saímos das nossas casas para vir a esse lugar? É para quê? Para adorar a esse Deus, para buscar a esse Deus, para entender que a verdadeira adoração, ela não pode ser simplesmente da boca para fora, ela tem que sentir dentro do nosso coração que o nosso Deus está operando milagres e maravilhas. Salomão, ele começa essa oração do versículo 22 ao 33, ele está clamando ao povo para que o povo pudesse sair dos seus pecados, dos seus delitos, dos seus erros. Salomão referiu-se à promessa feita por Deus a Davi, que está lá em 2 Samuel 7, 12 e 15, de que um dos seus filhos construiria o templo.
Davi não pôde construir, mas Salomão construiu, tudo arquitetado. Salomão era um homem, um bom administrador, fez tudo. Queridos, só para você ter uma ideia, tudo que chegou para a construção do templo, não tinha martelo, não tinha maquita, não tinha nada. Tudo foi construído trazendo de longe já perfeito. As pedras, as portas, você não via nenhum barulho, porque entendia que aquele lugar, onde seria ali lugar de adoração, não era lugar para ruídos de coisas ruins. E a palavra de Deus diz, quando Salomão levanta e estende as mãos, eles não conseguem mais ficar naquele lugar, porque aquele lugar foi tomado pela graça de Deus naquele instante, que eles não conseguiram ficar, porque a glória de Deus desceu. Quando nós guardamos os nossos corações, a graça de Deus e a glória de Deus desce de tal maneira que nós não conseguimos ficar de pé direito, porque a presença dele toca e nos enche os nossos corações, enche as nossas vidas, e nós começamos a caminhar e dizer assim: bendito seja o nome do Senhor, Criador dos céus e da terra, que está sempre às alturas para abençoar o seu povo. O povo não poderia adorar em outro lugar, a não ser num templo de adoração. E a igreja, querido, ela tem que adorar ao Senhor neste lugar, porque a igreja tem que ir em frente, tem que ter um coração voltado, porque quando Salomão está falando, ele estava entendendo que o povo estava se desviando da presença de Deus. E nós não podemos viver longe dessa presença. Por isso que eu botei ali, guarda o seu coração, porque o mal, ele não vai parar. Fala para quem está do seu lado, o mal sempre vai tentar parar você. Quem está entendendo, diga amém. Eu queria parar de gritar. Então, o templo de Salomão, queridos, 960 a 586 a.C. é construído. O templo de Salomão era algo muito belo de ser visto. Levou-se, como eu falei, 7 anos para ser construído. Era um edifício magnífico, que continha ouro, prata, bronze, para que o povo pudesse dedicar a Deus. Foi inigualável. Se você estudar a palavra de Deus, você vai entender o que eu estou falando. Um lugar santíssimo, o santo dos santos, onde ficava o quê? A arca da aliança. Preste bem atenção no que eu quero falar. No versículo aí da sua Bíblia, 27, em sua oração de consagração, Salomão declarou que até mesmo os mais altos céus não pôde conter a Deus. Não é surpreendente que, embora não possa acontecer, o Senhor está disposto a viver no coração de todos aqueles que o amam. O Senhor está disposto a trazer uma paz tão grande, mas se nós deixarmos que nós sejamos morada do Altíssimo. Versículo 33 e 34, após o reinado de Salomão, o povo gradativamente se afastou de Deus. O reinado, querido, de Salomão, do rei, é vivido e cumprido de palavras e de leis que foram atrapalhando o que? O seu reinado. As fraquezas de Salomão e as forças dele. Ele tinha vontade, ele tinha força, mas ele tinha defeitos como eu e você que estamos aqui nessa noite. Deus escolheu Israel a fim de ser uma bênção, para que o mundo inteiro pudesse entender que as promessas dele encontrou e vai cumprir-se através do seu povo, do seu escolhido. Em Jesus, que vai voltar para buscar a sua igreja, os descendentes de Abraão e de Davi vão reconhecer que o Messias vai voltar para buscar o seu povo. Judeus e gentios, todos nós que estamos aqui, se colocarmos o nosso coração na direção de Deus, Ele vai fazer milagres e maravilhas. Queridos, quando os israelitas entraram pela primeira vez na terra prometida, foi-lhe dado ordenado que expulsasse
várias nações, não é, perversas deste modo. Eles precisavam entender que tudo que não prevalecia da vontade de Deus não poderia estar. É o que nós vivemos hoje. A nossa vida, a nossa caminhada, a maneira como nós conduzimos a nossa vida. Após subjugar os iníquos, após olharmos as circunstâncias, infelizmente, o propósito, o pecado, a cegueira, a espiritualidade vulnerável, ou melhor dizendo, vivendo na vulnerabilidade, passamos a não alcançar o propósito de Deus. O mundo, querido, que não tem o amor de Deus, é um mundo vazio. Jesus veio para realizar o que o povo de Deus não faz e não é capaz de fazer, de se entregar e se lançar. Salomão, aparentemente, teve uma visão profética sobre o futuro do seu povo, por isso que ele ora. Quem quer ter vitória, diga amém. Então, o que ele faz? Do versículo 46 ao 53, ele pediu que Deus fosse misericordioso para com Israel, quando lhe clamasse, não é? Que o poderoso o trouxesse de volta à sua terra. Nós precisamos entender que a nossa vida, ela está segura quando Deus está no controle. A referência é Deus. O nosso chamado, feitos do Senhor, eles não podem parar na nossa vida. Salomão louvou ao Senhor. Se você ler no versículo 56 ao 60, Salomão louvou ao Senhor e orou por seu povo. Sua oração tornou-se um padrão para nossa vida. Ele fez 5 coisas que eu quero falar com você nessa noite. Coisas básicas, para que nós não possamos perder a nossa adoração, nosso louvor ao Senhor. Diga amém. A primeira coisa, ele entendia que a presença contínua de Deus era a coisa mais importante para a vida dele. Veja comigo aí, versículo 57. Quando ele vai dizer, o quê? O Senhor, nosso Deus, seja conosco, como foi com nossos pais, e não nos desampare, e não nos deixe. Ele entendia que a presença contínua de Deus era a coisa mais importante para que o coração dele não estivesse, ou melhor dizendo, que o coração dele estivesse guardado. Queridos, pelo seu poder, o Senhor capacitou a todos nós a vencer todas as nossas limitações. Em um dos seus discursos, Salomão, ele vai até o Senhor, prostra-se, e depois ele se levanta e estende as mãos, porque ele entendia que a presença de Deus precisava ser constante na sua liderança, da maneira como ele conduzia a sua própria liderança. Quando 2 mulheres chegam até ele, com seus filhos, um dos seus filhos morto, ele precisava ser um bom líder que tivesse a presença de Deus para ele não fazer injustiça. Uma das mulheres fala, olha, quando eu estava à noite, não é? Essa mulher pegou o seu filho, trocou e botou o seu morto do meu lado. Quando ele decreta que, para resolver aquele problema, que iria matar, uma das mulheres se levanta, a verdadeira, ela diz assim, não mate, porque esse inocente, ele não pode morrer por causa de um erro. Preste bem atenção, a nossa vida, quando temos a presença de Deus constante, Ele direciona tudo o que nós vamos fazer para a nossa vida. Quando a presença dEle está viva, querido, a nossa caminhada, o que eu faço, o que você faz, vai dar tudo certo. Ele entendia, quando ele estava jovem, ainda na sua caminhada, ele ainda era jovem, ele sabia que a presença de Deus ia diretamente para abençoar. Uma das suas primeiras mulheres era filha de Faraó, ele casou, fraqueza dele.
E muitas vezes a nossa fraqueza em tantas coisas nos leva a estar longe de Deus. Segunda coisa importante nesse texto, o desejo de fazer o que? A vontade do Senhor em tudo. Vá comigo aí, versículo 58. Quem está entendendo, diga amém. Ele vai dizer o seguinte: inclina-te a si o nosso coração para andar em todos os seus e para guardar os seus mandamentos e os seus estatutos e os seus juízos que ordenou aos nossos pais. Ele lembrou que tinha uma promessa desde o início, em Números para cá. O povo andou, queridos, 480 anos aonde? Aprisionados. Mas ele estava lembrando que a promessa de Deus, a terra prometida, tinha. Nessa noite eu quero dizer para você, o que Deus prometeu vai se cumprir na minha vida e na sua vida. Agora, o meu desejo, o seu desejo, é que nós precisamos fazer a vontade do Senhor em tudo. Guarda essa palavra, em tudo. Diga comigo, eu preciso fazer a vontade de Deus em tudo. Por quê, pastor? Porque as nossas falhas nos impedem de fazer toda a vontade de Deus em primeiro lugar. É difícil. Eu não estou dizendo. Eu, para pregar hoje, eu fiquei, não sei porquê, me deu uma angústia danada. Caramba, eu poderia dizer assim, né? Pô, já preguei tanto nesse púlpito aqui. Mas eu agradeço a Deus, porque eu não posso subir aqui como uma pessoa mecânica. Como uma pessoa que pregar só para pregar. Para quê? Eu preciso viver o que eu estou pregando. Eu preciso sentir que Deus está aqui falando ao meu coração para abençoar a sua vida. Você precisa entender que o seu desejo de fazer a vontade do Senhor tem que ser em tudo, porque quando você faz tudo, a vontade de Deus, o que Ele quer, vai se cumprir. A palavra diz, nas suas leis, nos seus decretos, nos seus estatutos. Ele está dizendo que tem que cumprir todas as coisas. Quando o Senhor fala isso ao nosso coração, é que Ele quer que uma igreja com o coração voltado para Ele, que guarda os mandamentos dEle, que guarda as leis, guarda tudo que Ele prometeu, guarda tudo que o Senhor falou. Essa igreja vai ser uma igreja o quê? Vencedora. Queridos, essas pessoas não poderiam chegar ao templo da adoração, não é? De qualquer maneira. Eles precisavam entrar no Santo dos Santos para adorar a Deus, fazendo a vontade de Deus, para que nada eles pudessem ter defeito. Eles precisavam se apresentar e ver a glória de Deus, porque quem não estiver ligado com Deus não vai receber nada do Senhor. Nós precisamos ter isso. Naquele grande dia ali, 7 anos da construção, naquele grande momento, quantas ofertas de adoração foi colocada ali? Milhares. Porque o povo entendia que precisava. Mas por que o povo estava dessa maneira? Porque estava deixando de adorar a Deus em todo o tempo. O meu desejo e o seu desejo é que a vontade de Deus se cumpra na nossa vida. Terceira coisa, o desejo e a habilidade de obedecer aos decretos e às ordens de Deus. Veja aí 56, o que diz. Quem achou, diga amém. Diz assim, bendito seja o Senhor, Deus, repouso ao seu povo de Israel, segundo tudo o que disse, nenhuma só palavra caiu de todas as suas boas palavras, que falou pelo ministério de quem? De Moisés, seu servo. Se você ler, desde Moisés, Josué, Números, Êxodo, você vai entender que quando ele prometeu, ele cumpriu. Êxodo 33, 14 diz o seguinte: disse, pois, irá a minha presença contigo para te fazer e descansar. Com quem que ele estava falando? Com os seus. Deus esteve com Abraão durante toda a vida do patriarca e prometeu estar com Isaac. Deus prometeu, querido, Ele renovou sua promessa a Moisés. Êxodo 3, 12, 33 e 14. Moisés repetiu a Josué. Queridos, o Senhor também fez essa promessa a Josué. Prometeu a mesma coisa a Gideão, Juízes 6, 15. E o profeta Samuel repetiu essas palavras à nação. Davi encorajou Salomão, queridos, com essa promessa quando encarregou de construção do templo.
ele chama o seu filho, 1 Samuel 12, 22, e ele chama ele para uma obediência. Davi, ele não pôde dar continuidade nem construir, ele arquitetou tudo, ele projetou tudo, mas quem cumpriu foi quem? Seu filho. Quando nós vemos na obediência de Cristo, o que as promessas de Deus vão acontecer na nossa vida. O primeiro versículo, Salomão reuniu o povo, não apenas o que para consagrar o templo, mas dedicarem-se novamente ao serviço a Deus. No versículo 33, após o reinado de Salomão, o povo gradativamente se afastou, porque o povo agora não está mais vivendo na obediência, querido. Muitas vezes nós ficamos preocupados com muitas coisas que nós estamos vendo, e aí nós julgamos pessoas, nós agimos diferente, e não conseguimos entender que a vontade de Deus só vai se cumprir se nós guardarmos o nosso coração, blindar a nossa vida, obedecer os mandamentos, os estatutos de Deus. Ele vai voltar, ele vai sondar o meu, o seu coração. Ele não vai olhar para o defeito de um de outro, porque nós não temos o Deus que exclui ninguém. Nós temos um Deus que nos abençoa, nos perdoa, nos purifica e nos coloca de pé. A oração de Salomão era uma oração para que o povo reconhecesse e voltasse, porque o povo estava se desviando. Porque o povo, sabe, olhou para quem? Olhou para os erros de Salomão. As práticas pagãs estavam entrando no meio do povo de Deus. As mulheres de Salomão, queridos, elas estavam trazendo práticas erradas dentro da igreja. Aqui não tem que ter prática nenhuma. Dentro da igreja tem que ser o derramado do Espírito Santo, a luz de Cristo brilhar e o Espírito Santo fazer milagres e maravilhas. Aqui é a casa de Deus. Aqui não é centro de nada. Aqui não é centro de macumba. Aqui é o lugar onde o Espírito Santo desce. Aqui é um lugar onde eu me encho da presença de Deus. Aqui é o lugar onde o Espírito Santo toca em você, tira do abismo e faz você ser mais que vencedor em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus, você precisa estar de pé. Você não pode olhar para as pessoas. Você tem que olhar para o Deus que morreu naquela cruz. Ele está vivo. Ele vai voltar para buscar a todos nós. O que o povo precisava entender, enquanto ele estivesse olhando para as práticas erradas, eles não conseguiriam obedecer à vontade de Deus. Eu estou quase um mês no livro de 1 Reis, versículo por versículo, estudando e entendendo que um reinado, que uma vida com Deus está acima de riquezas, poder ou autoridade. Que o mais importante na nossa vida é a riqueza do alto, que desce para nos encher, para nos abençoar, para nos purificar. Você pode ter todas as coisas. Preste bem atenção. O que faltava para Salomão? Nada. Faltava para Salomão a não ter práticas erradas. Faltava para Salomão o desejo e a habilidade de obedecer aos decretos e às ordens de Deus. Quarto, ele precisava entender que ele precisava da ajuda relacionada a cada necessidade diária. Guarde isso. Você e eu precisamos nos relacionar com Deus para todas as nossas necessidades, seja elas pequenas ou grandes, não importa. O que você precisa entender que o nosso Deus está aqui para abençoar sempre as nossas vidas. Versículo 59 diz que estas minhas palavras, com que supliquei perante o Senhor, estejam perto, diante do Senhor nosso Deus, de quê? De dia e de noite, para que execute o juízo do seu servo e o juízo do seu povo de Israel, a cada qual no seu dia, de dia e de noite, as minhas e as suas necessidades, eu vou orar, eu vou clamar, e o meu Deus vai me abençoar. A cada necessidade minha e sua, guarde do seu coração, não tenha medo, em frente, porque Deus vai suprir todas as necessidades minha e sua. Não tem uma que Ele não possa fazer.
seja ela mínima ou simples, Deus vai suprir. Porque a oração dele era que o povo começasse a caminhar, mas partiria primeiramente por ele, que era o líder. A liderança dele, ela não poderia ser uma liderança que não pudesse colocar para o povo uma força, uma capacidade de vencer. A liderança a qual ele sabia e ele entendia que ele precisava o quê? Cada dia melhorar. Então, quando ele se viu no sufoco, ele renovou as suas forças e ele começou a pensar nas promessas. Ele começou, olha, como o Senhor foi com meu pai, que através do meu pai hoje eu estou aqui no trono, me ajuda. Querido, só para você ter uma ideia, quando o seu irmão Adonias quis usurpar o trono, Salomão ele começa a caminhar numa sabedoria, e quando ele entende que ele está acuado, porque a sua mãe vai até ele, entra no palácio, ele bota a sua mãe do seu lado, à sua direita, e ele permite que ela fale com ele. Preste bem atenção no que eu vou falar. E ela fala porque Adonias procurou Betseba. Então, quando ela vai até o seu marido Davi, não é? E fala no ouvido de Davi, olha, Salomão, me confundi, a mesma coisa. Quando ela vai falar lá, olha, o seu irmão Adonias está querendo Abisag, a mulher do seu pai, para a esposa. Ele fala com a sua mãe assim, ó, você também quer que eu dê o meu trono para ele? Nesse momento, Salomão, o que ele faz? Ele cria-se uma raiva pela atitude errada do seu irmão e manda matá-lo. Porque ele queria o quê? Que o mal não prevalecesse. Volta para os nossos dias hoje. Quando o mal prevalece contra a sua vida, qual a reação que você tem? Você precisa tirar, estancar o mal. Sim ou não? Sim ou não? Ninguém está comigo aqui. Quem está dormindo, levanta a mão. Eu já vi uma ali. Ó. Eu vi uma ali. Quando o mal chega sobre as nossas vidas, qual é a reação que eu tenho em você? Eu preciso acabar com isso. Eu tenho que ter força. Você tem que ter liderança. Você tem que ter capacidade. É ou não é? Mas nós estamos falando de um mal espiritual. Como é que a gente vence o mal espiritual? Oração, ouvindo a voz de Deus, cumprindo a vontade dele. Não uma reação contrária. Salomão entendia que a mãe dele tinha um coração, porque estava ouvindo a voz de quem? Da Adonias. Ela estava com medo, ela estava acuada. Mas quando chega para ele que tem agora o poder e a autoridade nas mãos, ele decreta, ele agora é rei. Porque lá no início, quando Adonias, não é? Davi sabe que Adonias está querendo tomar o trono, ele se decreta como rei, seu pai já está numa idade. Davi chama os seus e fala assim, ó, pega o meu animal, bota o meu filho e declara que ele agora é rei. Adonias corre aos pés de quem? De Salomão, e pede que ele tenha misericórdia da vida dele. Salomão despede dizendo, vá para sua casa. Está dizendo para ele assim, ó Adonias, não tenha mais atitudes erradas. Cumpra a vontade e nada vai te acontecer. Mas aquele homem tinha um desejo tão grande no coração de fazer algo para se dar bem, que ele chega até a mãe, Betseba, mãe de Salomão, e fala assim, tenta lá falar com ele, vê se ele me dá a mulher, porque ele queria alguma parte no reino. Porque essa era uma das mulheres de Davi, uma jovem donzela que ele não teve nada, ela foi uma enfermeira para ele, dando aquele idoso, que não tinha mais vida sexual, não tinha mais nada. Mas ela aquecia Davi na sua velhice. Guarde bem isso no seu coração. Ele entende, e nós precisamos entender na nossa vida, que nós precisamos tirar o mal de dentro do nosso coração. Porque esse mal que se aloja dentro de nós, nos faz adoecer e não entender que o nosso coração ele precisa ser blindado e guardado com a presença de Deus, para que Deus direcione tudo que nós vamos fazer na nossa vida, querido. A nossa vida ela está segura nas mãos de Deus. Por quê?
Porque a ajuda necessária é que nós possamos nos relacionar a cada necessidade diária, dia e noite. Eu primeiro falo com o meu Deus, porque Ele é o único que tem poder e autoridade de tirar o mal que se aloja sobre a nossa vida. A palavra de Deus, cada dia, quase todas as reuniões, eu falo aqui nesse púlpito, queridos, eu falo praticamente a mesma coisa, porque isso tem que estar dentro de nós. A palavra de Deus diz: filho meu, guardas as minhas palavras, esconde dentro de ti os meus ensinos, ata os dedos e escreve aonde? Na tábua do teu coração, porque ela é blindada, ela é fortalecida, ela é segura em Cristo Jesus, e nada e ninguém, nenhum mal, ninguém tentar contra a sua vida vai conseguir, porque você está sendo guardado o seu coração na presença maravilhosa do Espírito Santo do Senhor sobre a sua vida. Então a minha, a sua necessidade nessa noite, guarda a sua vida, guarda o seu coração, guarda o seu chamado. Você veio a esse lugar porque Deus escolheu você, e você pode lutar, e você vai vencer, e você vai ser um homem de Deus, e você vai ser uma mulher de Deus, que quando as pessoas olharem dentro da igreja vai dizer assim: ei, esse aí, o mal não prevalece, porque esse aí é escolhido do Senhor, porque esse aí o Senhor preparou, porque esse aí o Senhor ungiu. Você e eu somos ungidos do Senhor, e nós não podemos abaixar a nossa cabeça, seja quem esteja reinando, seja quem esteja governando. O nosso governo está nas mãos de Deus, Ele não perdeu o controle, Ele está no controle da minha vida, Ele está no controle da sua vida. Ele vai voltar, Ele vai buscar a igreja, mas uma igreja que não se rende às hostes e ao diabo sobre a sua vida. Quinto e último, e essa aqui é preciso que você entenda muito bem, não me leve a mal também. A expansão do reino de Deus é que eu e você precisamos entender que nós temos um legado e um chamado. O reino de Deus, a igreja, só depende de mim e de você. Então, queridos, pelo amor do Senhor Jesus Cristo, olhe para a sua vida, olhe para o seu chamado. Veja comigo, versículo 60. Para que todos, o quê? Da terra saibam que o Senhor é Deus e não há outro. O que ele está falando? Que o templo naquela época foi construído para quê? Que outros adoradores pudessem estar ali. Porque ali era o lugar o quê? De adoração. A expansão da igreja, ela reflete muito quando uma igreja está o quê? Adorando. A expansão do reino de Deus é para que o mundo saiba que há um Deus que está aqui nessa igreja. A igreja somos as paredes? Ou somos nós? Somos o templo de Cristo Jesus. E o mesmo derramar de Cristo sobre a sua vida tem que derramar nas pessoas lá fora. Entendimento meu e seu. Queridos, esses pedidos de oração são igualmente importantes em nossos dias. Quando oramos por nossa igreja, por nossas famílias, podemos fazer este mesmo pedido ao Senhor. Guarda o meu coração. Então guarde isso. Salomão louvou ao Senhor e orou para o seu povo. Sua oração tornou-se um padrão para as nossas petições, para a nossa vida. Então ele entendia que a presença de Deus precisava ser constante, que o desejo do coração dele, não é, era que a vontade de Deus se cumprisse. Ele precisava ter a habilidade e o desejo de obedecer aos decretos e às ordenanças de Deus para a sua vida. Ele entendia que a ajuda relacionada a cada necessidade diária, guarde isso, estou terminando. Você precisa depender única e exclusivamente do Senhor, de dia e de noite, e Ele vai abençoar a sua vida. Feche os teus olhos nessa noite e peça que o Senhor guarde o seu coração, a sua vida, para que você possa viver o sobrenatural de Deus nessa noite sobre você. Eu não sei o que você precisa, mas eu quero dizer para você que há um Deus vivo que está aqui, que Ele quer guardar o seu coração de todo o mal que se levantou sobre a sua vida. Então, nessa noite,
se você precisa melhorar, se você precisa enxergar e viver na obediência de Deus, em nome de Jesus, tira todo esse mal e se coloca dizendo: muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Porque mesmo diante de tudo, o Senhor está aqui. E o Senhor quer que o teu reino prevaleça sobre a minha vida. Então eu queria que você criasse coragem nessa noite, com seus olhos fechados, todos vocês. Mas você que precisa aqui nessa noite ver a graça de Deus, sua vida transformada, fique de pé um segundo, que eu quero orar com você. Você que diz no seu coração: eu preciso me aquecer. Isso, levante, não tem medo. Quando você levanta, você entende que o Senhor tocou em você, que o Senhor está tocando e abençoando a sua vida. Crie coragem nessa noite, porque quando você levanta o seu altar de adoração a um Deus vivo, a um Deus maravilhoso. Pai, eu oro nessa noite por essas pessoas corajosas que sentiram no coração esse desejo ardente de estar diante da tua presença, Pai. Obrigado, Senhor Jesus, que a cura chegue, milagre chegue, a paz chegue, que eles tenham um coração blindado, somente o Senhor no controle, para abençoar e transformar a vida dos teus filhos nessa noite, Pai. Eu te agradeço por cada um, em um nome poderoso do Senhor Jesus Cristo. Fique de pé todos vocês, ainda na presença de Deus. Nós oramos e clamamos, ó Deus, por cada pedido que é trazido à tua casa. Levantamos, estendemos as nossas mãos, ó Deus, para orar por Rosane de Lins Faria, que fará uma cirurgia, Senhor Jesus, para a retirada de um caroço. Que o Senhor possa abençoar a tua filha, curando. Que a tua mão esteja estendida para abençoar a vida da tua filha. Eu oro, Senhor Jesus, pela Maria Helena, que está com a pressão alta. Senhor, toca, abençoa. Ricardo Pinheiro, saúde. Vilma Severina, Jaciara, Davi, da Raquel, Auxiliar, Valéria, Sueli, Rosa. Pai, toque e abençoa os teus filhos. Eu oro também, ó Deus, pela minha esposa, em nome de Jesus, ó Pai. Que segunda-feira, em nome de Jesus, Pai, ela vai passar e vai dar tudo certo nesse momento, Pai. Que o Senhor toque e abençoe Eliane. Que ela sinta a tua paz, porque a tua mão já operou milagres e maravilhas. Pai, eu te agradeço por cada um que colocou aqui o seu pedido, a sua necessidade. Que receba do Senhor o que veio pedir aqui nessa noite. É o que nós te pedimos. E ainda na tua presença, Deus, nós queremos agradecer por mais um ano de vida da Yasmin Vitória, de 13 anos, filha do auxiliar Rogério, pelo aniversário do auxiliar Fábio Borges, ó Pai, que completou ontem. Que os teus filhos recebam paz de espírito e um coração guardado na presença do Senhor Jesus Cristo. E quem crê assim, diga glória a Deus. Bata mais uma vez palmas ao Senhor e agradeça ao Senhor Jesus Cristo. Amém? E você pode ocupar o seu lugar. Nem gritei muito, viu? Tem um termômetro lá em casa e tem um termômetro aqui, é o pastor Marco Arte, que ele fica... Amém, graças a Deus. Eu gostaria de saber nessa noite se temos alguém que nos visita pela primeira vez. Tem alguém? Todos de casa? Deus abençoe. Bom, eu quero lembrar você a ausência do nosso bispo. Ele está resolvendo umas coisas particulares, por isso que ele não está aqui, tá certo? E eu tenho alguns avisos importantes, então não converso agora não. Domingo agora, né, nós temos 2 reuniões, né, 9 e 18 horas, ceia do Senhor, nesse próximo domingo. Então venha, participe, consagre a sua vida, não é? E também a campanha do quilo. Se você puder, temos as famílias aí que precisam da nossa ajuda. Eu oro sempre a Deus pedindo: Senhor, abençoa essas famílias, que elas não precisam estar mais do quilo, né?
para elas não precisarem do quilo. Porta de emprego tem que ser aberta, milagres acontecerem, né, na vida dessas pessoas para serem abençoadas. Tá certo? Então esteja aqui 9 e às 18 horas vai estar aqui pregando o nosso bispo pela manhã e à noite. Boa, perfeita e agradável palavra de Deus. Eu tenho alguns avisos importantes. É agora, sábado, né, pastor? Passeio da terceira idade a Friburgo, próximo sábado, dia 5 de novembro. Saída às 7 horas da manhã. Trajes esportivos, roupa de mergulho. Vai ter mergulho lá? Brincadeira, tá, gente? Não traz não, senão o pessoal vai. Sapato confortável, tênis, tá certo? E também tem aqui falar sobre a conferência Level Up, dia 12 de novembro, sábado, das 14 às 21h30. Pregadores, pastor Renan Belas e Gilberlan Pereira, né? Eles vão estar aqui pregando a boa, perfeita palavra de Deus. É gratuito. Você não precisa pagar, mas você tem que fazer no site, não é a sua inscrição, para poder participar. O pastor Henrique estava falando aqui, né? Mas se você sentir um desejo no coração de dar uma oferta, está ardendo dentro de mim, dar uma oferta, então dá, né? Mas se você puder, vai ser bem-vinda, não vai ser, né? Às vezes você quer dar 10 mil para o evento, é bem-vindo, né, pastor? Ajuda, amém? Então, se você puder. Bom, algumas informações rapidamente para nós podermos aqui estar ofertando, dizimando ao Senhor. Retiro de casais. Esse domingo agora, após o culto, a ceia, nós vamos estar aqui reunidos. Você, quem vai para o retiro, diga amém. Então você precisa estar aqui domingo de manhã, não é? Já botei lá no grupo, você faz parte. Você precisa estar aqui após, venha para o culto, né? Não, eu vou depois que acabar o culto. Não, primeiro você vem adorar a Deus, amém? Queridos, adorar a Deus, depender de qualquer coisa, é sagrado. Você precisa entender isso na sua vida, né? Aí eu venho de vez em quando para a igreja, faça isso. Adorar a Deus é algo que nós precisamos sempre na nossa vida. Isso é guardado no nosso coração. Então eu preciso ter aqui, passar algumas informações para você sobre o retiro. E caso você queira participar, nós temos ainda uma vaga, devido a um procedimento que um casal vai fazer, eles não vão poder participar. Então abriu essa vaga aí, está a sua oportunidade. Esse casal já pagou, entendeu? De repente você pode até negociar com esse casal e pagar até depois, não sei. E aí Deus toque aí no seu coração e você possa participar. Amém? Glória a Deus. Então vamos servir a nosso Deus com o nosso dízimo, com a nossa oferta. Se você tem aí, segure nas suas mãos. A sua igreja, ela sempre depende de um milagre. E graças a Deus que sempre o milagre do Senhor abençoa esse lugar. Então não deixe de ser fiel, nós temos que cumprir todos os nossos compromissos aqui, não é? E aí, simplesmente, quando você coloca o seu coração, a sua vida, Deus abençoa. Então tem aí nas suas mãos, segure, vamos orar, vamos agradecer a Deus. Pai, obrigado nessa noite, ó Deus, por cada ofertante e dizimista aqui nesse lugar. Que o Senhor continue abençoando, capacitando, ungindo, ó Deus, a cada um, para que nunca deixe de ter a sua renda, seu sustento, da sua casa e da sua família. Temos pessoas nessa noite que estão desempregadas, Pai, abre portas, faz milagres acontecerem aqui, ó Pai, para que eles também possam ser ofertantes e dizimistas na sua casa. Assim nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus, amém e amém. Vou pedir aos meus colegas que, por favor, possa... Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo Vamos ficar de pé. dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo
Levante as suas mãos. Obrigado, Senhor, nessa noite, pela tua presença. Todos nós necessitamos mais de ti, mais da tua presença. Nós te pedimos, Espírito Santo, que o Senhor continue nos guardando. Ao sairmos aqui da tua casa, Deus, nos guarda de todo mal que puder se levantar contra nós. Seja repreendido em nome de Jesus. Da mesma maneira que chegamos aqui a esse lugar em segurança e em paz, nós possamos voltar para os nossos lares em paz e em segurança. E assim nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Que Deus te abençoe rica e abundantemente. Vá em paz em nome de Jesus.